Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e uma excelente segunda-feira para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos proteja. É lamentável, a gente sabe o que aconteceu lá no Paraná, naquela cidade. É triste, não há palavras que a gente possa expressar para dizer, sei lá, nada pode ser dito para aquele povo que possa amenizar a dor e o sofrimento. Só as nossas orações. Mas é um fato. No passado a gente via isso em outros países, é impressionante. Víamos isso em outros países. Furacão, tufão, tornado, ciclone, essas coisas todas são coisas que a gente via em outros países. Depois foi chegando cá para o Brasil também. Bom, a gente sabe que isso vai acontecer muito ainda no Brasil, inclusive nas bandas de cá também, do Nordeste. Ah, Pedro, mas essas coisas não acontecem aqui não. Infelizmente, vai acontecer e Nossa Senhora nos avisou. Bom, eu vou ler aqui alguns trechos de mensagens. Eu nem gostaria de falar. Depois que eu preparei aqui essa catequese de hoje, preparei a capa, etc. E antes de entrar ao vivo, sinceramente, eu me arrependi de tocar nesse assunto hoje aqui, sabe? Bom, mas tá nas mensagens, Nossa Senhora falou, a gente pode só ler, né? Em 2005, essa mensagem está naquele livro que tem os anjos na capa. Saber que tornados funestos virão para o vosso Brasil e os homens terão grandes perdas. Tornados funestos. Esses nomes esquisitos que às vezes Nossa Senhora fala. Deixa eu ver aqui, né? Funestos. Vamos ver o que é isso. Funestos. Nossa Senhora disse, saber que tornados funestos virão para o vosso Brasil. Funesto significa presságio de morte, o que traz consigo desventura, desgraças, sinistro, que causa morte, fatal, mortal. Palavra pesada. O significado dessa palavra é uma coisa pesada. Bom, Nossa Senhora disse em 21 de junho de 2025, aparece essa frase. 2005. 21 de junho de 2005. Acho que falei 2025. Antes dessa, aparece uma outra ainda. 1º de fevereiro, de 2005 também. Ventos fortes virão e muitas cidades deixarão de existir. Essa deixou de existir. Porque as imagens aéreas que a gente viu, a cidade praticamente desapareceu. Ventos fortes virão e muitas cidades deixarão de existir. Eis o tempo mais doloroso para a humanidade. 2010 eu vou deixar por último. 2006, aqui ela diz: a natureza será transformada e os homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil sofrerão com ventos fortes e os meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Aí, além de fazer essa profecia, ela aqui cita algumas cidades. E o curioso é que estas cidades... eu não vou pesquisar aqui agora. Eu também não vou nem falar sobre elas aqui. Eu queria só mostrar as mensagens que Nossa Senhora fala de ventos fortes virão, cidades deixarão de existir. Aqui nessa ela diz que a natureza será transformada e os homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil serão
sofrerão com ventos fortes, e os meus pobres filhos experimentarão o pesar da cruz. Então, aqui ela cita uma, duas, três cidades. Uma é aqui perto de mim, inclusive. Não vou falar sobre esse assunto hoje, não. Mas é só para lembrar. Eu lembro que alguns anos atrás eu cheguei a mostrar. Não foi uma coisa normal. Me passou um vento forte aqui na região. Eu não lembro onde é que eu estava. Os meninos ligou e disse: Pedro, passou um vento aqui, meu velho. Destelhou casa. Inclusive, tinha uma árvore. Aliás, tem ainda. Uma árvore antiga. Ali próximo ao santuário. Entre a igreja e a cruz. Tem uma árvore ali. Que o vento partiu ela no meio, como se fosse um machado cortando. Uma outra, do lado do terreno, do lado, perto de onde eu estou concluindo, graças a Deus, o meu curral. Essa, o vento arrancou pela cepa, uma árvore bem antiga, mais velha do que eu. A casa da minha mãe também foi destelhada, algumas partes do meu irmão, algumas da região. Ou seja, durante toda a nossa vida, não sei se... Isso já faz alguns anos, não foi agora, recente não. Mas acho que mais de 8 anos, ou talvez 10, não sei. Nem lembro se meu pai estava vivo. Se ele estava vivo, já faz mais de 11 anos. Mas a gente nunca viu, ninguém nunca viu um negócio daquele. E aconteceu exatamente. E na época, eu fiz umas fotos, né? Tá aqui no canal ainda, mas não lembro onde. Eu mostrei as fotografias, né? Como é que diz? Eu mostrei as fotografias do evento terrível que teve. Se você imaginar, assustou as pessoas da roça, né? Imagine uma tragédia dessa que aconteceu lá no Paraná. Eu esqueci de olhar para saber se o som deve estar bom hoje, né? Porque ontem parece que teve um problema aqui no som. Então, Nossa Senhora avisou, a de 2010, deixa eu ver o que foi 2010. É a última que eu vou falar. Dias difíceis virão para o vosso Brasil. Fenômenos espantosos acontecerão e muitos dos meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades e grande será a destruição. Está aqui, Nossa Senhora está falando. Estas são profecias em curso, porque Nossa Senhora avisou, está aqui, estou te mostrando. Vamos fazer o seguinte, eu vou colar aqui no comentário. Pronto, se você quiser ler, até aqui eu não li o trecho, eu vou colando aqui, você pega se você quiser. Bom, eu poderia também deixá-las na descrição. Eu posso fazer isso também no final. Na descrição do vídeo eu posso deixar elas todas uma abaixo da outra. A natureza será transformada. Tem agora eu lembrei aqui, tem uma profecia de Nossa Senhora que fala que vai cair neve em pleno sertão. Neve. Deixa eu botar aqui a palavra neve. Pleno sertão nordestino, cai neve, nevar. Ou seja, o povo viaja do Brasil para ver neve lá no Chile. E Nossa Senhora falou em 7/6/2005. Né? É um trecho aqui dessa mensagem. A triste paisagem do sertão será transformada e os homens verão a mão poderosa de Deus agir. Chegará o dia em que a neve cairá em pleno sertão nordestino, né? As crianças irão brincar com os animais que hoje são ferozes e a vida na terra será totalmente diferente.
que vai acontecer para cair neve no sertão? O que vai acontecer para mexer com os animais ferozes para que eles fiquem dóceis? É Deus que vai estalar o dedo? Não sei. Alguma coisa vai acontecer. Nossa Senhora está falando aqui nessa mensagem, né? Aí o pessoal diz, mas isso não é aquilo que o pessoal fala de milenarismo? Bom, tu chama do que tu quiser. E o pessoal diz assim, porque falam, né, de que o mundo vai ficar em paz, mas eu quero que fique em paz. Aqui Jesus vem reinar aqui na terra, que venha, e que venha hoje ainda. E o que é que tem que se ele vier? Ele não é o dono de tudo? Se Deus quiser fazer, porque se Jesus viesse, estou dando um exemplo, não estou aqui pregando isso, eu estou só dando um exemplo. Tem gente que fala besteira, sabe? Porque quem criou esse mundo não foi Deus? Tá. Qual a diferença de Deus estar lá no céu, no universo, no lugar em que ele reservou para si? E qual a diferença dele querer transformar esse mundo em um paraíso? Estou te dando exemplo, não estou pregando que vá. Se ele fizesse, eu ficaria feliz e gostaria até de estar junto, né? Sem problema nenhum. Aí o pessoal diz, Pedro, mas isso é milenarismo. Chame de milenarismo, bilenarismo, trilenarismo, chama do que quiser. O povo parece ter uma frescuragem na cabeça, entende? Mas não pode. Eu vou dar ordem para Jesus? Será que, se Deus quisesse fazer isso, se ele quisesse, porque Nossa Senhora nunca disse para mim que isso vai acontecer, que Jesus vem, que vai morar aqui, né? Vai plantar junto com a gente. A minha nunca disse. Tem alguns cães na internet e também até na igreja, como o padre Dormini, né? Um metido sabido lá na Itália, que já falou, não, que as mensagens de Anguera pregam milenarismo. Gente... a língua coça para soltar aqui uma palavra, mas é gente sem noção, sem escrúpulo, né? Sem caráter. Aí isso aí eu posso fazer. É um padre sem caráter. Porque se ele lesse uma coisa dessa na mensagem, ele poderia falar, mas não leu, aí inventa, né? Mas passou vergonha, né? Isso foi lá em 2017, parece que disse. Falou, latiu. O povo viu que era mentira e hoje muita gente católica na Itália nem quer saber mais, porque é mentiroso, ninguém quer saber de mentira. Porque quando eu estive na Itália, eu chamei o padre de mentiroso. Aí o pessoal diz, Pedro, você pegou pesado. Não, eu fui dócil, eu só chamei de mentiroso, eu poderia chamar de outra coisa, que merecia, né? Mas eu disse, é mentiroso o padre que falou isso, né? Eu vi a entrevista dele falando e ele está mentindo, né? Porque se um padre mentir, eu não vou dizer que ele está falando a verdade. Quem me conhece sabe que eu não tenho farpas na língua, né? Agora, eu não vou caluniar ninguém. Não. As pessoas falam, porque Pedro Regis, Pedro Regis aquilo. Não. Essa confusão toda que teve, que eu falei que não iria tocar mais no assunto, mas ontem, na homilia do padre Paulo Ricardo, ele explicou, alguém até me mandou um vídeo, né, de algumas partes da homilia do padre, que eu postei no Instagram, tá lá, né, e ele explicando, muito bem explicado, perfeitamente bem. Pronto. Então, é que o católico vive na ignorância. E muita gente na igreja católica quer que o católico viva na ignorância, que as pessoas não aprendam, entende? Que é para ficar sendo manipulado. Não, esse tempo já acabou, não volta mais, né? Eu espero que isso também aconteça na política, né? E por isso faz a mesma coisa. Essa malandragem também entrou dentro da igreja. A malandragem da política, infelizmente, entrou dentro da igreja. E quem quiser gostar de mim, que goste, mas essa é a verdade. Essa manipulação. Querem manipular os católicos. Querem manipular o povo na política, né? Com mentira, com enganação. E a igreja veio não falar nada. Agora, quer reclamar dos católicos que estão discordando das coisas. Pode discordar. O direito canônico diz lá que pode. Acabou. Você discorda com respeito, né? Não tem problema nenhum. Mas deixa quieto. A tempestade vai passar. Agora, quem for católico, que se agarre no manto de Nossa Senhora de Jesus para não descer a ribanceira e perder a alma, né? Então,
eu queria, Deus me perdoe, que quando o castigo viesse para todos nós, né? Não apenas para um pequeno grupo, para todo mundo sentir o peso. Eu não tenho medo disso não, viu, gente? O pessoal diz que eu sou doido. Não. Eu tanto sei que essas coisas vêm, que eu não vou nem falar isso, porque eu sei que muita gente não vai entender o que eu vou falar, pode ignorar. Mas eu já me preparei até para as coisas, espiritualmente falando, né? E também materialmente falando, a gente precisa se preparar para aquilo que virá. A gente não sabe o dia e a hora. Jesus disse, vós não sabeis o dia e a hora, está preparados. Então, quando ele disse estar preparados, eu vou no espiritual, mas também vou no material, claro, né? Deixa eu ver o que aqui. Deixa eu soltar isso aqui na tela, que a Regiane postou aí. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento por causa dos inexplicáveis fenômenos da natureza que virão. Essa eu não tinha separado. Obrigado, Regiane. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento por causa dos inexplicáveis fenômenos da natureza. Como vai explicar, né, as coisas que vão acontecer na Terra? Eu sei que Deus vai fazer isso. O que eu quero é que o triunfo definitivo, quer dizer, o Dormini lá na Itália fez crítica por causa dessa palavra definitivo, ignorante, o cara, né? Estudou, ignorante, eu digo ignorante, porque definitivo, o que significa definitivo? Até uma criança sabe, por que um padre não sabe? Triunfo definitivo. Ah, agora porque eu sou padre, bispo, papa, que tu vai dar ordem para Nossa Senhora? Não, a senhora não pode dizer isso. Ela diz o que ela quiser, o que o filho dela mandar. Ela disse que fala com... Ela usou uma palavra estranha, mas que significa, não lembro agora. Eu lembro que quando eu pesquisei, significava, eu falo com consentimento, a permissão, uma coisa dessa. Mas ela disse uma outra palavra que não é do nosso vocabulário. Então, Nossa Senhora fala do que Jesus manda. Nossa Senhora não vai pedir ordem a ninguém na igreja para falar o que ela quiser. A igreja não é obrigada a acreditar. A aparição não é dogma de fé, né? Nem a aparição de Anguera, nem de Fátima, nem nenhuma. Você não é obrigado a acreditar nenhuma. O curioso é que agora de manhã eu até peguei Peguei não. Abri e vi... Quem foi que postou? Não lembro, sinceramente, né? Um vídeo do padre José Augusto, da Canção Nova, né? Ele falando de Anguera, postado aí. Não é um vídeo de agora não, sabe? Mas ele falou alguma coisa e alguém postou, né? Beneplácito. A Kelly mandou aqui agora. A palavra que Nossa Senhora usou foi beneplácito. Foi essa mesmo. Não sei como é que ela lembrou aí, ou sei lá. Nossa Senhora diz que fala porque tem o beneplácito. Mas o beneplácito é permissão. Acho que é isso aí. Permissão, consentimento do filho dela. Então Nossa Senhora fala o que ela quiser. Agora, tu não é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado. Só tem uma pessoa que é obrigada a acreditar na aparição de Anguera. Uma, só uma. E se essa uma não acreditar, quando morrer, vai direto pro quinto dos infernos. Sabe quem é? Euzinho aqui. O meu bispo, o papa, os padres da minha diocese, ninguém são obrigados a acreditar em nada. Mas todos devem respeitar. Só isso. Não acredita, mas respeita. Ninguém é obrigado a acreditar. Como também a gente não é obrigado a acreditar em muitas coisas que se diz também na igreja. Por exemplo, que o inferno não existe. Que se prega hoje abertamente aqui na plataforma do YouTube, está cheio de padres e bispos pregando, dizendo que o inferno não existe. Então, só porque eu sou católico, eu sou obrigado a acreditar que uma pessoa, que um papa, por exemplo, né? Se o papa atual falar que o inferno não existe, eu vou acreditar nele? Claro que eu não vou. Francisco chegou a ensaiar. Eu não acreditei na palavra dele. Gostaria que o inferno estivesse vazio. Não, ele sabe que ateu ir para o céu, São Francisco disse, mas não vai. Então eu tenho que ser contra essas falas. Eu sou católico. No dia que eu deixar de ser católico, eu concordo com tudo. No dia que eu for um católico sem vergonha,
Eu concordo com tudo que falaram por aí. Que a maioria do católico lá fora, eles concordam com tudo. Por quê? Porque não sabe. Não sabe que a palavra de Jesus, que é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer autoridade. Jesus foi tentado pelo diabo, então o diabo existe. Jesus falou do inferno, então o inferno existe. Então, se a autoridade da igreja vier falar para mim, ou tentar me convencer que o inferno existe, eu não vou acreditar. Não vou bater, nem pegar briga com ninguém. Não, se eu fico com sua opinião, que eu fico com a minha. A minha é que existe porque eu acredito em Jesus. Se o senhor deixou de acreditar na palavra de Deus, é problema seu. A gente tem que ser honesto, irmão. Ou a gente defende a verdade, ou estrago. Já está estragado, né? A humanidade já está apodrecida em mais de 50% espiritualmente. E quem pode dar o antídoto, o remédio para curar essa doença é a igreja. Ela não pode se contaminar. Quer dizer, grande parte já foi contaminada. Mas o senhor que é padre e bispo, que ainda não se contaminou, que está ainda sarado, né, são, precisa ajudar os seus amigos, os seus colegas a saírem desse abismo que nós nos encontramos. E não adianta, padre, vir assistir minha catequese para saber o que eu estou falando, porque o que eu estou falando aqui, ou tu acha que o que eu estou falando aqui depois eu vou dizer, não, eu acho que eu vou excluir esse vídeo. Eu nunca excluí vídeo nenhum aqui. O que eu falar é a verdade. Que a igreja me ensinou. Pronto. Entende? Por isso que eu não aceitei a recomendação de... O conselho da igreja, eu não aceitei o conselho e não aceitarei de não chamar Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Porque sábado foi o dia da festa dela, instituído por um Papa da Igreja Católica. Bento XV, em 1921. Na verdade, a maioria dos padres, e talvez até dos bispos, nem sabia disso. Né? Mas sabendo, passa para o povo. É verdade. Então, se ficar tirando essas coisas para agradar, né? O padre Paulo Ricardo disse o que eu disse. Qual a diferença do que o padre Paulo Ricardo disse ontem para o que eu vim dizendo aqui a semana toda passada? Sejam honestos. Os que não acreditam em mim. Os que vêm aqui para assistir, para depois falar besteira. Qual a diferença? Eu não vi nenhuma. Então, não é aceitável essa recomendação. Né? Claro que o padre Paulo Ricardo tem um método diferente, né? No dia que a gente vê aquele padre Paulo Ricardo bravo, o mundo se acabou. Ele fala a verdade de uma forma bem dócil. E eu estoporo aqui, né? O sangue vai esquenta, é meu jeito. Aí cada um tem o seu jeito, né? De se expressar. E o meu é meio esquentado. Porque eu ainda não consegui aquela santidade, né, que o padre tem, o padre Paulo Ricardo, que eu admiro. Né? Eu não tenho essa facilidade de dizer as coisas com aquela docilidade, não. Eu quero logo orear o caba, entende? Eu fico chateado. Por quê? Porque são pessoas que sabem a verdade e ficam com blá blá blá. Vamos nessa. Bom, deixa eu encerrar. Vamos... Tem que trabalhar, né? Vamos rezar pelos irmãos do Paraná. É triste, lamentável. Eu cheguei aqui, não sei se vocês percebem, eu estou com a cara de cansado, mas é que eu acordei de madrugada, fico pensando nas coisas, eu vou acabar morrendo cedo. Isso aí não tem volta, nem precisa rezar isso, né? Não reze nesse sentido, não, que a sua reza não vai funcionar. E eu sei que eu não devo viver muito na Terra, não, por causa das minhas preocupações. Uma coisa deve acontecer e não deve demorar. Porque eu não tenho essa calmaria, sabe? Eu sei que isso vai me prejudicar. Eu sei. Quando a gente tem amor à igreja, amor à verdade. Se eu fosse um católico daquele descarado, né? Que não tá nem aí pra nada, eu tava de boa. Tudo bem, né? Mas eu não sou assim. Aí pronto, depois da meditação do evangelho, eu digo, sabe, acho que dá para tirar um cochilo. Botei 2 despertador. Ou não tocou, ou o que. Quando foi meu irmão, 7, uma talagada grande, Priscilinha saindo para o trabalho, e Polly, viu a porta fechada, quando bateu, fui dormindo ainda. Né? Mas deu tempo, graças a Deus. Se não me chama, não sei se eu iria conseguir acordar. Mas
é a preocupação. Eu gostaria muito de não ter escutado de Nossa Senhora as coisas que eu escutei. Eu gostaria muitíssimo de não ter escutado. Mas eu me preocupo por isso. Eu só quero que as pessoas da igreja católica, minha igreja, que não acredita em mim, pensem numa coisa. Se for inteligente, se for um caba burro, não tem jeito, né? Porque tem gente que tem os miolos virados para trás. Vocês da igreja, da minha igreja católica, estou falando aqui agora para padre e bispo. Você não pensa assim? Para Pedro Regis, seria muito melhor estar concordando com tudo. Porque eu ia assim, se você concordar com tudo, você recebe os aplausos. E eu, em 38 anos, não quis aplauso. Entende? Eu poderia simplesmente aceitar tudo. O padre disse da paróquia, o bispo da minha diocese disse, o papa disse, amém para tudo. Mas eu não sou assim. Claro que eu nunca tive nenhum pega para capar com o meu bispo. Estou aqui falando para puxar saquismo, porque eu não devo nada a Dom Zanoni e Nilton Põe me deve. Ele é meu bispo, eu sou um fiel da sua diocese, né? Mas não devo nada a ninguém, né? Se um dia eu precisar discordar, eu discordo publicamente sem problema nenhum, né? Mas para mim, só quero só que você pense, você que está aqui agora, não seria mais fácil para mim estar apenas, mas aí você seria criticado pelo outro lado. Sim, seria criticado. Mas é a situação. Eu já expliquei. Não tem jeito, irmão. Só tem jeito quando Jesus voltar agora. Então, quem quiser se salvar, eu sei que o que eu estou dizendo aqui é grave. Quem quiser se salvar, não sai da igreja católica. Mas como não sair sem estar vendo coisa errada? Mas eu estou vendo coisa errada há 38 anos, na minha missão, onde eu vou. Se eu te falar o que eu já vi, que eu já escutei, entende? Você cai de costa, tá daí. Mas eu sou católico por causa de Jesus. Aí eu penso, Jesus tentou Satanás. Agora eu peguei pesado. Satanás tentou Jesus. Então Satanás tentou Jesus. Jesus foi tentado por Satanás, né? É isso que eu queria dizer, que saiu ao contrário. Jesus foi tentado pelo demônio. Se Jesus foi tentado pelo demônio, imagine eu e você, o padre, o bispo e o papa. O povo católico vive numa ignorância, a maioria, tão grande, que acho que até o diabo se surpreende. Porque as pessoas acham que por ser padre, bispo e papa, que o diabo não tenta não. Mas tentou Jesus, irmão. Se tentou Jesus, padre, bispo e papa e tu, o diabo pega e torce, igual a gente quando está lavando o pano, né, para tirar o excesso de água para depois estender no arame, né? Ó, torce, esfrega, esfarela. Satanás faz isso comigo, contigo, com o padre, com o bispo e com o papa. Porque esse demônio que está rodando o mundo tentou Jesus. Então a ignorância do povo precisa aprender que aqui na Terra não tem ninguém blindado 100%. Não existe um aqui na Terra. Aqui na Terra não existe. Nem os santos escaparam do pecado. Teve santos na Igreja Católica que cometeram pecados mortais. Sim, pecado mortal. Se arrependeram, claro. Entende? Então, há santos que antes de se converter cometeram pecados graves. Fizeram loucuras. Depois se arrependeram. Tem santos da Igreja Católica que antes de se converter era metido com ocultismo, bruxaria, essa coisa toda. Mas Deus vai dando a chance, Deus vai dando a oportunidade, né? Eu não sei se você escutou a meditação do Evangelho que eu fiz hoje. Se você não escutou, acho que é 11 minutos. Eu boto o cronômetro aqui para não exagerar, mas às vezes eu passo. É sempre 10. Mas às vezes eu acabo comendo 2 minutinhos a mais, sabe? Mas isso aí não vai fazer muita coisa, não. Se você não escutou a meditação do Evangelho que eu fiz às 6 horas da manhã, eu vou colar aqui para encerrar e vou rezar com vocês agora. Então tá aqui, ó. Eu vou colar aqui. Ouça. Eu vou sair daqui, vou descer para tomar meu café e vou ouvir alguma coisa, né? Não vou me ouvir porque foi eu que falei, né? Eu já sei o que é que eu disse. Mas se você quiser, escuta o Evangelho de hoje. Vai te ajudar. Vamos rezar.
E nessa oração vamos pedir pelos irmãos do Paraná, pedindo a proteção, pedindo a medianeira de todas as graças, Nossa Senhora, para que ela ajude, né? E se você não ouviu a homilia do Padre Paulo Ricardo de ontem, tem os trechos dela no meu Instagram. Aliás, no Facebook também parece que foi postado. Mas vai lá no Instagram, Apelos Urgentes Oficial. Ou então vá no site, na página do Padre Overlan, que está lá também. Completa, né? Mas o vídeo que eu recebi foram uns cortes, né? Que deixa muito claro. É uma coisa boa. Dá uma olhada. Você vai entender melhor. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Ó Santíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Hoje nos colocamos mais uma vez aos vossos pés, para clamar misericórdia para nós pobres pecadores, para os irmãos lá do Paraná, para os habitantes de todas aquelas cidades que foram atingidas. Viemos para suplicar vossa proteção, vossa intercessão junto a Jesus, vosso Filho amado e nosso Salvador. Ó Mãe querida, estende neste momento o vosso manto sobre cada um de nós, sobre todos os inscritos do nosso canal, sobre cada família, sobre cada desejo do coração de cada um de nós. Cubra-nos com o vosso manto, acolha nossas intenções, abençoa os nossos trabalhos desta semana, conduz cada um de nós pelo caminho da fé, da esperança, da caridade, para que todos nós, ó Mãe, unidos a vós, possamos buscar sempre fazer a vontade do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Intercede, Mãe querida, pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes religiosos e religiosas, os missionários, para que todos possam permanecer fiéis, possam ser santos em sua missão. Livra a Igreja de todo mal, da divisão, do desânimo. Renova o coração de cada um de nós. Conceda-nos a graça de um amor ardente por Jesus na Eucaristia. Volta a vosso olhar de misericórdia aos enfermos que sofrem em casa ou nos hospitais. Traz conforto, Mãe querida, traz esperança, traz a cura, faz por nós aquilo que a senhora fez naquele casamento quando faltou vinho. Acolhe também as crianças, protege as crianças livrando de todo mal, guarda a sua pureza, enche de alegria e sabedoria o coração das crianças. Intercede também, Mãe, pelo Brasil, vós que sois a medianeira de todas as graças, vós que sois padroeira desta nação, desta terra da Santa Cruz, desta terra que tanto precisa de vossa proteção. Afasta as forças do mal desta nação. Converte o coração de cada brasileiro, converte o coração de todos os políticos, de todos os consagrados. Abençoa nossas famílias, para que sejamos santuários de amor, de oração, de perdão e nunca esqueçamos a importância da devoção à Senhora, que nos conduz sempre ao vosso Filho Jesus. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, canal de graças divina, derrama sobre nós a abundância das bênçãos do vosso Filho. Trazei alegria ao coração dos que estão tristes. Trazei esperança aos que perderam a esperança e fé aos que perderam a fé. Nossa Senhora de Anguera, medianeira de todas as graças, rogai por nós, pelos inscritos do nosso canal, pelos membros, rogai por todos nós, pobres pecadores, de modo especial. Abençoa os que ouvem esta oração e derrama sobre suas vidas o bálsamo da misericórdia do vosso Filho Jesus, e que por vossas mãos santas e imaculadas, todos nós possamos receber as bênçãos poderosas do vosso Filho Jesus, hoje e para sempre.
Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 3 horas da tarde, reza por nós, estaremos unidos em oração. Deixei as mensagens para você que está chegando, vou citar aqui só os números das mensagens agora. 25:33, Nossa Senhora fala de que dessa situação do Brasil, né? Não, 25:33 ela fala da mudança que vai ter, neve que vai cair no sertão nordestino, etc. A 26:35, aí ela fala da mudança da natureza, dos ventos, tornados e etc. A 25:38 também fala. A 24:77 fala desses ventos fortes que iriam arrasar cidades que deixariam de existir, que é o caso dessa do Paraná, por exemplo. A 33:53 fala também de fenômenos espantosos e desses ventos que vão atravessar cidades, provocando destruição. Está aqui. Deus abençoe. Não é dogma de fé, acredite se você quiser. Mas de uma forma triste, que eu gostaria de não trazer esse assunto hoje, mas eu precisava falar para mostrar a vocês que Nossa Senhora avisou. E vem muita coisa ainda. A gente vai ver ainda muita coisa nessa nação. Santo dia, até mais tarde.